A previsão do tarô alertou Tatiana e Frederico para o risco de fogo na loja, que poderia ter tido consequências graves. Eles se sentem seguros seguindo as orientações das cartas de ficarem atentos à segurança. Sua loja já foi invadida? Nunca. Da vizinhança já. A minha nunca foi roubada. E de noite também. Eles normalmente roubam à noite. Deu certo. Ilumina os caminhos, clareia os pensamentos. Eu corro para o tarô, mas eu vou à igreja da Nossa Senhora Milagrosa. Eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Eu falo que eu sou espiritualizada. Às vezes a gente, quando vai decidir alguma coisa, fica confuso, pensa muito, né? E com o tarô a gente já dá uma orientada. A gente tem muita dificuldade de lidar com as incertezas. Decidir é uma das maiores dificuldades em viver. Exatamente. Exatamente. Porque decidir significa tomada de consciência, né? No olhar da psicologia, respostas para as incertezas são a eterna busca das pessoas nos chamados oráculos, como o tarô. A ajudinha, ela entra como a possibilidade de recurso, né? O que você tem de forte, o que você tem de mais frágil. Isso simbolicamente tem nas cartas e nos astros, né? Tatiana e Frederico concordam. Fica mais fácil decidir, mas para eles não é só isso. Vamos buscar um pouquinho à frente o que pode acontecer e se prevenir. E se preparar. Do nada veio a previsão. Num jogo, começo do ano, você vai ficar grávida. Nem tinha cotado essa ideia. Resolvi ir no médico. Estava grávida. Veio Manu, para alegria da gente. Que tipo de previsão é possível fazer? Sobre trabalho, sobre saúde, sobre a vida sentimental. O que mais querem saber? 90% do público é feminino e quer saber de amor, né? Vem buscar a pessoa amada, né? E o tarô diz? Indica o caminho para que a pessoa consiga realizar o sonho de encontrar uma pessoa que tem a ver. O tarô ele indica, mas ele não escolhe por ninguém. E o acidente na loja da Tatiana? A taróloga Carla revelou como sentiu a previsão, já que as cartas do tarô não têm uma representação do fogo. Tem muito da nossa intuição e tem muito da sensibilidade e da espiritualidade que te acompanha na hora que você está fazendo uma previsão, né, ou uma orientação. Em outras palavras, trata-se da mediunidade. Saiba mais continuando assistindo o vídeo. Vou lhe contar uma experiência. Uma médium vidente foi junto com uma amiga, uma cartomante, e viu lá sentado no ombro dela um espírito com aparência de cigano. Resumindo, ele estava passando as inspirações, as informações que a médium taróloga recebia, repassava para a consulente. Tudo é mediunidade, meus irmãos, tudo. Deixa eu te falar por experiência própria. Eu já fui muito evidente, era muito curioso em relação ao futuro. E algumas vezes elas acertavam e outras não. Cartomante, tarô, búzios. E às vezes que elas acertavam era quando a gente estava preocupado, desesperado com alguma coisa, com algum problema sério. Quando a gente se viciava e passava aí, sabe, por qualquer coisa, ela errava. Por quê? O seu mentor espiritual, quando vê que é uma coisa séria, ele vai lá e te ajuda, como apareceu no vídeo. Mas quando ele vê que você só está indo por curiosidade, aí ele para. Quando ele vê que não é mais sério a coisa, ele para. E ele só volta a te ajudar com a orientação quando ele vê que é algo realmente importante e não apenas curiosidade. Então isso prova que é o mentor espiritual nosso anjo de guarda que comparece lá e inspira. Dessa maneira, Allan Kardec vai estudar como deve ser exercida a mediunidade. Nós vamos encontrar, por exemplo, nessas manifestações da Buena Dicha, mediunidade de inspiração, nas cartas que se jogam, na bola de cristal que se olha, nos búzios da tradição africanista, na leitura do chá, quando termina de sorvê-lo, a arrumação das folhas que ficam na base da xícara, ou de 1000 maneiras que servem no período dos auríspices em Roma,
que abriam as aves vivas para examinar-lhes as vísceras e então ter ideia das batalhas que seriam travadas pelas legiões. Seja qual for o aspecto, é sempre uma interferência entre os dois mundos. Portanto, é um fenômeno paranormal, de natureza orgânica, que mereceu da doutrina espírita estudo sério. Por isso que, diga-se de uma por todas as vezes, que a mediunidade não é uma invenção do espiritismo. A mediunidade é um fenômeno histórico que o espiritismo estudou para constatar a sobrevivência da vida ao fenômeno da morte. E ao encontrar a alma imortal, Allan Kardec esteve examinando as consequências ético-morais do exercício da mediunidade. E ele concluiu que vivemos num mundo de sintonias, de vibrações, de harmonias. Os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Essa velha lei das afinidades. Então Allan Kardec estabelece princípios éticos para o exercício da mediunidade espírita. Poderemos ter a mediunidade católica, é claro. A notável Hildegard de Bingen, célebre da igreja, era médium. Francisco de Assis comunicava-se com Jesus, era médium. Antônio de Pádua. Ora bem, a mediunidade, portanto, é neutra. Allan Kardec, utilizando-se da mediunidade, procurou colocá-la dentro dos padrões da doutrina espírita. Uma doutrina ética de seriedade, de compostura, na qual a mediunidade deve ser exercida gratuitamente. Quando nos referimos gratuitamente, damos uma abrangência muito maior. Não se deve oferecer presentes aos médiuns, para não os tornarmos ambiciosos, para não lhes comprarmos a dignidade. A mediunidade deve ser exercida cristamente. O médium não é o dono do fenômeno, é o instrumento pelo qual o fenômeno se manifesta. Dai de graça, conforme de graça recebestes. Muita gente me diz, eu não ganho nada. Sim, mas recebe joias, recebe roupas de alto custo, sapatos, presentes, perfumes. É uma forma também de vender a mediunidade. É necessário que mantenhamos um estado de muita dignidade. Mais recentemente tem ocorrido no movimento espírita algumas áreas de incompreensão. Quando quaisquer instituições realizam movimentos de amplitude, alugam auditórios imensos e solicitam ajuda dos que vão participar. Então, pessoas precipitadas estão cobrando. Não estão cobrando, estão pedindo colaboração. Examinemos, por exemplo, este programa. Ele vai ao coração de alguns milhões de indivíduos, mas ele é grátis para quem ouve. Alguém é o mecenas, é o benfeitor. Muitos de nós achamos o programa fantástico porque nos ilumina. Quantas pessoas têm sido liberadas das obsessões, têm encontrado o caminho através dos expositores que por aqui passam em um número expressivo. Mas tudo isso custa dinheiro. É muito bom que se lhes faça caridade. Quando é que os beneficiários vão começar a fazer a caridade por sua vez? Há uma instituição de beneficência. Ela tem dificuldades. Então se pensa em fazer um seminário e se pedir uma cooperação dos que se vão beneficiar. Logo, puritanos, que existem em todo lugar. Não indivíduos puros, puritanos. Porque todos pecam. Lembremos do diálogo de Jesus a respeito da mulher adúltera. E o que estiver isento de pecado, atire-lhe a primeira pedra. E logo diz que a mensagem está sendo vendida. De maneira nenhuma. Como poderemos falar a uma massa no meio da rua, ao descuido do tempo, sem lhe dar a menor condição de comodidade para ouvir, de uma maneira digna? Ah, mas logo diz, os pobres não têm vez. Como não têm vez? É somente dizer que é pobre, não pode contribuir. Nenhuma instituição que eu saiba honorável fecha a porta a esse indivíduo. E as centenas, as milhares de conferências gratuitas que os pobres não vão. As reuniões doutrinárias habituais da casa espírita, portas abertas, que muitos não vão. Mas a casa espírita está aberta. Mas ela paga aluguel, ou paga os compromissos da lei. Ela tem funcionário para atender. Custa dinheiro. Quando é que alguém vai se lembrar de colaborar? Então, muitas vezes, essas instituições
formulam a proposta de um seminário, de um encontro, como aconteceu com Chico Xavier aqui em São Paulo, quando a senhora Mercedes realizava os jantares que ficaram célebres, convidava artistas, e as pessoas iam, não eram ao jantar, nem para ouvir o artista, iam, sejamos honestos, para poder estar com Chico Xavier, para poder apertar-lhe a mão na fila imensa, nos encontros que iam até as madrugadas, tardes, noites, madrugadas de autógrafos, para poder apertar-lhe a mão, a pessoa ia com um livro. Será que estavam vendendo a imagem de Chico Xavier? De maneira nenhuma. Era também uma maneira de estimular a pessoa a ler, porque se não tem motivação, não ler. Não irá a uma livraria buscar o livro, outra hora eu compro, e esta hora não chega nunca. Então aquele seminário é para poder beneficiar a instituição espírita. Mas aquele que ali está não recebe nada. Convida-se alguém para ir expor a doutrina em algum lugar. Tem que se pagar a passagem, a pessoa não cobra nada. Mas alguém tem que contribuir. Será um crime pedir-se ajuda? No Espiritismo, a mediunidade com Jesus é nobre, porque o médium, isto sim, não se beneficia. E muitas vezes se coloca um livro por ele psicografado, como no meu caso, e de outros. Porque muitas vezes o valor que se solicita é metade do preço da capa do livro. Então a pessoa vai ser no seminário, comprando uma obra, digamos, de R$30, dá 15 para pagar as despesas, ganha 15 e ouve o seminário gratuitamente. Porque essa gratuidade que o Evangelho recomenda, que o indivíduo não se beneficie. Então a mediunidade com Jesus é a entrega, são as noites indormidas, as lágrimas vertidas no silêncio, sem queixa, sem reclamação, a imensa alegria de servir, trabalhar, como no meu, e nos casos de todos que se dedicam, 35 anos ininterruptamente, para poder ter a dignidade de viver do suor e do salário da sua face, e dedicar todas as horas extra, quando trabalhava, e as horas integrais depois da aposentadoria, ao exercício da mediunidade. Graças ao Espiritismo, a mediunidade abandonou toda a mística ancestral. O apóstolo Paulo, numa linda mensagem, tem a ocasião de dizer aos coríntios que há uma grande variedade de dons. Uns veem, mas o Espírito é o mesmo. Outros ouvem, mas o Espírito é o mesmo. Outros escrevem, outros profetizam, outros curam. E então ele fala dos carismas. Nós poderemos recorrer, por exemplo, ao profetismo, que está presente na Bíblia, desde Moisés no Sinai, recebendo por inspiração o Decálogo, esta notável ordem de leis, até os profetas, que mantinham contato com o mundo transcendental, ou irmos à intimidade dos santuários egípcios, ou santuários babilônios, caldeus, ou nos adentrarmos em Crotona, no grande templo de Pitágoras, que mandou escrever na entrada: a alma é uma chama velada. Quando lhe colocamos os santos olhos do amor, ela exuberante brilha. E quando descuidamos, ela fenece e morre. Então a mediunidade é este fenômeno que nos permite o contato com o mundo espiritual. E nós encontramos em todos os segmentos da sociedade. No entanto, a Allan Kardec coube a indeclinável tarefa de estudar a mediunidade sob o aspecto de ciência investigadora, para poder demonstrar se se trata de um dom, de uma concessão divina, de um privilégio, como algumas pessoas equivocadamente supõem, ou de uma faculdade perfeitamente orgânica, que está agora incluída na paranormalidade. Por se tratar de veículo que permite a interferência de seres desencarnados, interexistente, como diz o professor Colano Pires, porque está em duas fases de vibrações, então a mediunidade se torna um fenômeno paranormal, o sexto sentido richeliano. Então a mediunidade se transforma no veículo de bênçãos, que consola os desafortunados da terra e do além. Disse Allan Kardec: não se conhece o verdadeiro médium pelas comunicações de alto coturno que recebe, mas sim pela facilidade que tem de se comunicar. Então este é o bom médium. É aquele que nas sessões mediúnicas sérias são instrumento das almas atormentadas do além-túmulo,
conforme está no livro Céu e o Inferno, de suicidas, de homicidas, de pessoas vítimas de tragédias do cotidiano, das vítimas da violência, das vítimas dos próprios desencantos, do terrorismo, das guerras, das calamidades, como as calamidades que periodicamente desavam sobre a terra. E o médium entrega-se-lhe. Eu me recordo que nos anos 80, frequentando, vez que outras reuniões mediúnicas que se realizavam na Casa Espírita da Prece, como também em Pedro Leopoldo na época, Chico Xavier, venerando pela idade, pela enfermidade e pela faculdade, e as reuniões de desobsessão, para ser veículo de espíritos infelizes, sofredores, enfermos, por intermédio de cuja faculdade eles recebiam a luz do discernimento e recuperavam-se, para que no fim uma entidade veneranda encerrasse os trabalhos dedicados inteiramente à prática da caridade. A mediunidade com Jesus, pois, é a mediunidade a serviço da caridade, a serviço do bem, da solidariedade, dos passes, em que nós damos a alma da água magnetizada, da psicoterapia, da boa palavra, das atividades de cura. E qual na reunião edificante que também não é de cura? Desde que estejam 2 ou mais reunidos em meu nome, disse Jesus, aí eu estarei entre eles. Então a proposta da mediunidade com Jesus é essa proposta da mediunidade sensível, simples, bondosa, missionária do amor e da ternura, em que o médium se apague, como dizia muito bem João Batista. A mim me comove. É necessário que eu desapareça para que ele cresça. É necessário que nós, os médiuns, deixemos de tanto charme, de tanto encantamento, que nós desapareçamos para que o Cristo vivo pulse em nós. Fale pela nossa boca, haja pela nossa mão, sinta pelo nosso coração. Esta é a mediunidade com Jesus. É a mediunidade espírita, a mediunidade exercida no silêncio do centro espírita, que ninguém sabe e que pode ser comentada depois, naqueles momentos esfuziantes dos estudos dos fenômenos realizados, para que, ao termo da jornada, o médium possa dizer: glória a Cristo. Aqueles que vamos viver a vida eterna, te homenageamos e te saudamos, cantando o hino de exaltação e de glória à imortalidade. Deixamos aqui, exarado neste ano do Sesc Centenário de comemoração do Livro dos Médiuns, este apelo aos médiuns espíritas: amor, porque fora da caridade não há salvação. Divaldo, nossos agradecimentos a você. Até o nosso próximo Transição. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro muito fácil de entender. O livro é todinho de perguntas e respostas. E você vai no assunto que mais te interessar: família, sexo, dinheiro, por que um é rico, outro é pobre, etc., né? Animais. E você pode baixar esse livro e outros livros sobre mediunidade, diversos assuntos, no link abaixo. Clique abaixo do vídeo aí nos textos, que o texto se expande e você vai ter o link para os livros, tá bom? Se esclareça.